Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu aqui, Christian Pereira, irei dar o início a esse grande vídeo de hoje. E basicamente estou com alguns convidados hoje: Victor, Daniel, Arthur, Jonathan, Max, Guilherme e Álvaro. E hoje o tema do nosso, digamos assim, comentários, né? Discussão será Heidegger, a invenção da internet em busca da essência humana. E vamos dar início com as falas da meu colega, e ele irá começar a falar sobre a história de Heidegger e a sua influência com o existencialismo. Boa tarde, vamos falar com Martin Heidegger e por que ele não se considerava um filósofo existencialista. Antes de a gente explicar por que ele não se considerava, a gente precisa saber quem era ele, obviamente. Né? O Martin viveu entre os anos de 1889 a 1976. Ele foi um professor e filósofo alemão, que nasceu na pequena cidade de Mesquite. Lá no começo, quando o Martin ainda era bem pequeno, ele teve uma vocação de ser padre, ele sonhava em ser um padre. Ele até ingressou no seminário jesuíta, estudou teologia e filosofia numa universidade em Friburgo. No entanto, ao ler os escritos de Calvino e Lutero, ele desistiu da vida religiosa e se casa em 1917. Trabalha como assistente do professor Edmund Husserl na Universidade de Marburg. E posteriormente, lá depois, uns 3, 5 anos depois, ele ficaria na disciplina de filosofia da faculdade de Friburgo. Agora que já explicamos quem foi Martin Heidegger, a gente vai falar um pouco do existencialismo, que se popularizou lá na Segunda Guerra Mundial, num contexto de uma parede destruída. Essa corrente de pensamento foi associada ao nome de Jean-Paul Sartre. Trata-se de um equívoco. Assumir que é esse o pensador que pensou nessa teoria toda, que pensou nesse olhar. Boa tarde, meu nome é Arthur e eu vim falar sobre a diferença entre ser e ente. Que nessa distinção entre ambos, a maioria dos filósofos é dada com extrema dificuldade, sendo o ser o único ser que tem a faculdade de questionar sobre coisas e suas próprias escolhas, sendo humanos a única espécie capaz de diferenciar ou ter sua própria linha de raciocínio. Sendo ente, tudo englobado à sua volta. Qualquer coisa à sua volta pode ser ente. Pode ser uma mesa, um cão, ou qualquer outra coisa pode ser classificado como ente. Oi, meu nome é Álvaro e eu vou falar um pouco sobre o ser aí, o ser no mundo, o ser com e o ser com os outros. Heidegger, ele denominou o ser humano com essa expressão em alemão, que está aparecendo aqui por não se pronunciar. E ela pode ser traduzida por ser aí. O que é o ser aí? Ele existe na realidade cotidiana, na nossa realidade do dia a dia, e ele pode ser aprendido pela consciência. Quando ele nasce, ele é jogado no mundo e ele não sabe por que ele está ali. De verdade, é isso mesmo. E há uma trajetória que ele não escolhe. E a partir disso, ele precisa dar sentido para isso tudo que ele está vivendo. Também tem algumas características existenciais que ele pesquisou, investigou, e ela define a condição humana. E Martin denominou assim: o ser no mundo, o ser com e o ser com os outros. O ser humano é um ser no mundo porque ele não pode ser separado do mundo. E a sua tomada de consciência ocorre em meio aos acontecimentos, às coisas que acontecem no momento em que o ser aí se projeta no mundo. Porque vocês estão percebendo que está tudo ligado. E uma vez no mundo, o ser humano é um ser com. Por que um ser com? Porque ele é um ser de relações. E ele também é um ser com os outros. Por quê? Ele é um ser de relações com as coisas e também com os outros seres humanos. E essa. Bem, eu sou o Márcio e vou falar sobre a questão do ser humano e sobre a descoberta de como um ser para a morte, que o ser humano é um fato inevitável que um dia ele vai morrer. De acordo com Heidegger, outra característica do ser humano é que ele vive a dimensão da temporalidade e se descobre como um ser para a morte. O que nos faz humanos é saber que um dia morreremos. Somos seres finitos, vivemos no tempo. Nesse sentido, a morte não é apenas o fim da vida, mas atravessa toda a existência como possibilidade constante e da qual não podemos escapar. Através dessa passagem de Heidegger, podemos dizer, a partir de suas experiências, que o fato que traça todo ser vivo é que o seu destino final é a morte, e que devemos viver daquilo que queremos. Para Heidegger, a vida não era simplesmente você estar lá parado, era você fazer algo, você viver realmente. Até mesmo porque o tempo,
Nesse sentido, o tempo é algo que pode-se dizer que não existe, porque o que seria um tempo comparado ao de você fazer uma prova, ao de estar se divertindo com seus amigos? Por isso, o tempo é volátil e relativo. Assim, não sabendo realmente a quantidade de tempo que falta para a gente morrer. Sendo assim, a gente deve viver a vida o máximo que a gente pode. Possamos ter uma morte com menos arrependimentos. A partir disso, podemos concluir que nós nunca vamos saber quando vamos morrer ou por que vamos, e devemos praticar tudo o que queremos enquanto ainda vivos, pois essa é uma oportunidade única, porque o momento que estamos saudáveis e com disposição são muitos por agora e você pode achar que vão ser eternos, mas uma hora eles cessarão. Meu nome é Jonathan Santos e eu vou falar a respeito de uma pergunta. Se o ser humano é um projeto? Na minha concepção, eu acho que sim. Até porque a humanidade em si, e por si só, é um grande projeto. Civilizações e povos distintos, todos eles com projetos diferentes. Na sociedade que nascemos, somos inseridos involuntariamente em um círculo. Nossos pais traçam um projeto para nós. Seguindo ou não esse projeto, você tem um projeto. O ser humano, ele sempre busca evoluir, culturalmente, socialmente e economicamente. Ele sempre busca uma posição de conforto e privilégio. Como todo projeto, pode ocorrer falhas em sua execução. E o humano não é perfeito, e errar é humano. As nuances da vida podem fazer o indivíduo se desviar do seu projeto, mas na sua essência ele sabe da existência de tal obrigação. A busca pelo humano ideal, o pai perfeito, o filho prodígio, a melhor mãe, o melhor avô ou avó. Projetos são escolhas, e como Heidegger fala, toda escolha tem sua consequência. E o indivíduo tem que estar preparado para assumir quando ela chegar. Meu nome é Daniel e eu ia falar como surgiu a internet e o porquê surgiu a internet. Ela surgiu em 1961, na época da Guerra Fria, pelos Estados Unidos. Como vocês estão vendo na chart, foi na época da Guerra dos Mísseis. Para quem ainda não chegou no nono ano, não estudou sobre Guerra dos Mísseis e Guerra Fria, eu vou explicar o que é a Guerra dos Mísseis para vocês se situarem. A União Soviética colocou mísseis em Cuba. E os Estados Unidos colocou mísseis em países perto da União Soviética, né? Aquela coisa. Aí ficou um outro, me dá que eu te dou outra. Ficou aquela palhaçada, eu vou tacar míssil em você. Não, eu que vou tacar primeiro. Se tu tacar, eu vou tacar, vou destruir isso, meu míssil é mais potente. Aquela palhaçada de ficar mostrando mísseis, que até hoje de vez em quando acontece, né, por alguns países, mas isso não é tal caso, ameaçando um ao outro. No final não ocorreu nada, por bem, né, porque ele ia matar várias pessoas, não ocorreu nada. Porém, naquela época, a ARPA, eu vou até mostrar, estou mostrando aí o símbolo da ARPA, como é que era, ela seria a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada. Ela seria o Sistema de Defesa Americano. Ela seria voltada para a defesa americana, não seria como a FBI, que muitos conhecem, né? Aquela coisa que vai pesquisar sobre os outros, sabe tudo sobre todos os países. Ela não seria a FBI. Ela seria para a defesa mesmo. Seria um sistema de defesa contra a invasão, essas coisas. Ela pegou e falou, cara, se um míssil vir para cá, vir para cá e destruir a parte de informações que a gente tem, porque antigamente era tudo em um computador, vamos supor assim, não é um computador, vou falar assim porque vai ficar melhor o entendimento de vocês. Vamos supor que todos os arquivos importantes, tá ligado? Que a FBI conseguiu, tá no computador. Se um míssil chegar e destruir aquele computador, acabou. Entendeu? A ARPA pegou e falou, cara, a gente está sendo ameaçado por mísseis. Se um míssil destruir 25% do país e for a parte que a gente tem essas informações, a gente perde a Guerra Fria e perde tudo. Porque a Guerra Fria, informações sobre informações eram muito importantes, né? Quem vai chegar à primeira lua, isso, aquilo, quem ganha mais o mundo, né? Que seria os Estados Unidos e a União Soviética duelando para quem conquista mais países. Então eles não poderiam perder países, porque a economia deles ia ter um colapso, né? Querendo ou não. Então, a ARPA pegou e falou, cara, a gente precisa de computadores interligados. A gente não pode ter tudo em um local só. Aí, a ARPA criou o ARPANET. O ARPANET é isso que vocês estão vendo aí, tá tudo embaraçado, eu não sei explicar direito, mas, resumidamente, era a internet deles, era a ideia de construção desses negócios para não dar ruim, era a ideia de construção para interligar os computadores. Porém, tinha um problema. Eles não tinham uma estrutura correta. Eles só tinham a ideia de uma estrutura centralizada. Por exemplo, eu estou mexendo no Google. Eu consigo achar o vídeo no Facebook. Mas se o Google acabar, acaba tudo. Acaba Facebook, acaba YouTube, acaba tudo. Não consigo pesquisar mais nada. Eles não tinham algo que se sustentasse sozinho, um interligasse com o outro. Aí vem o pioneiro da internet, o Paul Baran. Aí eu estou mostrando uma imagem para vocês do Paul Baran criando a estrutura descentralizada, que é tudo interligado. Por exemplo, eu achei um vídeo no YouTube, eu vou achar no Facebook. Se o YouTube amanhã desativou, não existe mais, eu vou achar ainda no Facebook o vídeo vai estar lá no Facebook. Então, isso é o que eles queriam. Porque com a estrutura centralizada, caso houvesse um míssil e destruísse a parte principal, acabaria com tudo. Então não seria a ideia deles. Então eu posso dizer que o Paul Baran foi o pioneiro mesmo da internet, como está hoje, como funciona hoje.
E, cara, o Facebook poderia patrocinar nós e o YouTube, a gente tá falando bem do YouTube, dá um dinheirinho a mais. Enfim, eu vou deixar o Christian explicar um pouco sobre a inteligência artificial e simulações, né, VR, essas coisas, e depois eu vou retornar com o poder da internet, muitas coisas que vocês não verem contar. Ok, minha parte. O termo realidade virtual, ou RV, teve seu início na década de 1970, dada a esta em que alguns estudiosos registraram suas primeiras pesquisas relacionadas ao tema, como é o caso de Myron Kruger, que utiliza do termo realidade artificial em seus estudos de sistemas de computadores. O ano em que marcou o início da realidade virtual foi 1980, com Jaron Lanier, esse seu simulador que foi compartilhado em vários usuários simultaneamente. A partir desse fato, o termo realidade virtual foi designado como diferenciar simulações feitas por uma máquina de simulações, as quais envolvem vários usuários em um mesmo ambiente. A realidade virtual é a interface de computador com o usuário que permite a interação entre eles e utiliza a informática como fim de criação de efeitos reais no mundo virtual. Os elementos são interativos e alguns com aspectos tridimensionais, sendo um ambiente 3D formado por um computador que possibilita a realização de uma navegação real pelo usuário. Pode-se ainda dizer que a realidade virtual é uma técnica que permite a maior interação e imersão. A linguagem de programação dessa plataforma é a VRML, X3D, Java 3D e a OpenGL. Essas duas áreas de pesquisa são completamente diferentes. Temos dois tipos, a realidade virtual e a realidade aumentada. Vou falar um pouco agora da realidade virtual para vocês. A RV, realidade virtual, consiste em criar um ambiente totalmente gerado pelo computador, 100% virtual. O usuário pode interagir com o ambiente e o ideal seria que ele emergisse. E o ideal seria que ele emergisse nele. Ou seja, tudo que ele veria ali seria gerado pelo computador. No caso da realidade aumentada, a RA, o usuário continua vendo o mundo real, complementando com alguns elementos virtuais. E alguns exemplos que nós temos de simuladores, tem de vários tipos, porque os simuladores hoje em dia eles são usados para diversas formas. Como, por exemplo, empresas como a Fiat, que é uma grande produtora de automóveis, ela utiliza da realidade virtual, dos simuladores, para projetar e alinhar os seus veículos, para fazer com que o consumidor possa ter o melhor produto possível. Outros tipos de simuladores são os educacionais, como, por exemplo, simuladores de química, biologia e matemáticos e físicos. Temos, por exemplo, que é bastante utilizado por alunos do Senai, como, por exemplo, o Tinkercad, onde é um simulador da parte eletrônica em geral. Você pode, por exemplo, pegar uma pilha, um resistor de fios e testar um LED. Isso tudo virtualmente. Temos outros simuladores como de física, que podemos calcular vetores em geral, gravidade, tudo dentro de uma simulação, sem nem termos que nos mexer. Existem outros tipos de simuladores também, como tem ficado bastante famosos de um tempo para cá, que são os VR, que são simuladores que você precisa de um óculos, e com esse óculos você consegue meio que acessar uma dimensão dentro de um computador, onde você normalmente usa joysticks nas suas mãos para poder se movimentar por aquele local. Isso tudo, lembrando, separado, sentado. Obviamente que também existem outros tipos de realidade virtual dentro dos jogos, como ficou bem famoso de um tempo para cá, onde vem diversos cubos, obviamente isso tudo em realidade virtual, você fica parado e vem cubos em sua direção, com uma música de fundo. E você tem duas espadas, uma em cada mão, e você tem que quebrar os cubos no ritmo da música. E ele tem ficado bastante famoso dos tempos para cá. Outro tipo de simulações que também tem existido, que não, apesar de não ser totalmente virtual, utilizando de meios de óculos de realidade virtual, tem sido simulações utilizando como volantes e pedais para tentar simular o máximo possível de um caminhão, por exemplo, ou de um carro, que são aqueles simuladores de veículos. Isso também é usado em algumas outras escolas para testar os alunos. Em vez de você ter que sair na rua, por exemplo, com um carro testando, você pode testar dentro de um simulador. Voltei dessa vez para falar sobre o poder da internet. O que eles escondem da gente, a gente não tem malícia para ver isso. Muitos desses argumentos que eu ia usar agora foi retirado vendo o filme O Dilema das Redes. Aconselho muito, né? Tá no Netflix, saiu ainda agora. Mas vamos começar. Internet foi criada no sentido de interligar todos os arquivos, como eu já disse, já contextualizei. E redes sociais. As redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. O que você usa aí? Umas redes sociais, essas coisas. Jogos também, criaram jogos, essas coisas. Para entreter gente, para usar, para trazer mais para o social, né? Interligar, fazer a famosa globalização, né?
mas a gente não percebe a maldade por trás das redes sociais. Por exemplo, podemos começar a falar de atualizar a página, atualizar o feed. Você acha que atualizar o feed vai aparecer mais coisas, realmente mas o atualizar o feed ele funciona da seguinte maneira. Se você ficou 2 segundos vendo uma página de esporte e 1 segundo vendo uma página de dança, quando tu atualizar só vai aparecer esporte, pra você ficar mais tempo e dar mais tempo pra eles jogarem propaganda e receber mais dinheiro, porque é assim que eles recebem dinheiro. É uma forma muito boa, assim, né? De pensar, receber dinheiro por causa de propaganda. Jogando uma propaganda sobre o que você pesquisa normalmente. Normalmente acontece muito, tipo, você tá pesquisando sobre um celular novo, um iPhone X no Google. Quando você vai pro YouTube, pro Instagram, principalmente o Instagram, tá vendo os stories, vai aparecer lá o iPhone X da Ponto Frio, de alguma loja aleatória. Então, tipo, a propaganda é um jeito ótimo de conseguir dinheiro, mas a gente não vê a maldade. E isso mostra que a gente não tá realmente protegido pelo fato de a gente pesquisar algo no Google, né? E aparecer no Instagram, e tá tudo interligado um entre o outro. E a maioria dos cadastros você percebe que é por e-mail. É sempre por e-mail. E eles falam a maneira mais chamativa, a maneira que vocês mais ficam, que a gente fique mais tempo, né? Que todo mundo fique mais tempo nas redes sociais. Por exemplo, escrevendo. Se você tá conversando com uma pessoa, só tá conversando você e ela no WhatsApp, ou no Facebook, não seja, onde você queira, Twitter, tá conversando. Se você mandou mensagem, apareceu o cara visualizou, e não aparece se ela tá respondendo ou não, você vai ficar lá parado, à toa esperando? Não vai. Então eles deixam eu escrevendo, gravando áudio, realmente para você ficar lá ansioso esperando, ficar respondendo mais tempo na internet, mais propaganda, mais dinheiro, e por aí vai. Uma coisa que a internet traz muito mal é que o pessoal tem medo da internet criar robôs. Robôs, tipo o Exterminador do Futuro e destruir o mundo. Uma inteligência artificial muito forte, né? Que destrui o mundo. Mas, na verdade, o maior medo que a gente deve ter na internet não é ela superar o ser humano, é ela pegar o ponto fraco do ser humano. Ou seja, o nosso ponto fraco é as redes sociais que não ficar conversando. E o jeito que as redes sociais podem nos manipular é algo incrível. A polarização que a rede social faz. Por exemplo, eu não é meu partido, ou não é, mas é um exemplo só. Por exemplo, eu sou comunista. Eu sou do Partido Comunista. O meu feed só vai aparecer coisa comunista e amigos comunistas. O sugerido dos amigos só vai aparecer pessoas comunistas, como eu. Porque eles sugerem o que a gente mais está pesquisando, isso aqui. O YouTube, recomendado no YouTube, só vai aparecer coisa comunista, coisa contra o capitalismo. E isso acaba a gente ficando preso em um mundo. A gente não vê o outro lado. A gente acha que todo mundo concorda com a gente e só a gente está certo. Como o ser humano sempre acha que a maioria está certo, tá ligado? Se, tipo, tiver 10 pessoas na fila A e 5 na fila B, eu tenho certeza que você vai ser manipulado e ir pra fila A. Porque tem 10 pessoas e você acha que aquela pessoa tá certa. O ser humano tem essa mania da maioria. Seguir a maioria. Então a polarização é muito, tipo, grande. Tu perceber que, tipo, vai separar. Por exemplo, quando surgiu a Terra plana. Muitas pessoas falam que existe a Terra plana. Mesmo sabendo que a Terra em forma de globo tem estudos físicos e essas coisas. Tanto que um jogador famoso de basquete, que eu não vou lembrar o nome agora, ele pegou e ele falou que a Terra era plana, isso, e depois ele pegou e falou: eu caí numa bolha do YouTube, que eu pesquisei algo sobre a Terra plana, e comecei a cair em vídeos profundos, e acabei caindo nessa paranoia, sendo que isso não existe. Então, com isso, ele percebeu o erro dele, mas a gente pode acabar não percebendo se a gente não tiver malícia. Então, a gente pode acabar caindo numa bolha e acreditar em coisas banais, né? Não dizendo que a Terra plana é algo banal, mas é algo que não foi pela física, aprovado pela física e por outras coisas. Não tem provas completas, são só argumentos sobre o que uma pessoa pegou e falou. Isso se chama Pizzagate, né? Se chama Pizzagate, assim, é um sistema de Pizzagate. A famosa fake news também, podemos dizer o quanto a fake news pode rolar e causar uma polarização no mundo. Então, tipo, pessoas têm medo, eu tenho medo da rede social acabar separando o mundo e criando uma guerra civil extremamente violenta por causa de partido. Percebemos isso nas eleições, cujo presidente que está agora no comando, ocorreu muita briga entre um lado e outro lado, sendo que, tipo, quem sai prejudicado é a gente está lutando por um presidente. Quem está sendo prejudicado é a gente, não é eles. A diferença, a mudança tem que vir do povo, e não de um presidente, não de um partido. A gente tem que ir contra eles, a gente tem que se unir para um país melhor, e não se separar. E a eleição do presidente desse tempo, presidente atual, né, foi redes sociais, foi pura redes sociais. Ele não fez, ele fez uma ou outra, negócio, mas a maioria foi nas redes sociais. A maioria dos votos que ele ganhou foi nas redes sociais. Então percebemos a influência que as redes sociais podem trazer sobre a gente, o poder que elas podem fazer a gente se dizimar, a gente acabar virando inimigos um do outro, sendo que todos somos seres humanos. E não devemos, tipo, porque ele é de esquerda, pensar. E como a internet pode trazer preconceitos, seja preconceito contra afrodescendentes, preconceito contra a religião. Porque você está pesquisando, você está na tua bolha, você tá no teu feed, está na tua bolha lá, aonde a tua religião é certa, isso aquilo. Mas não quer dizer que a religião do outro é errada ou é certa. Mas você tem que respeitar o outro. Só que como você acha que a maioria pensa que nem você, e o ser humano tem essa ideia da maioria, você acaba achando que a sua tá certa. E a opinião do outro não vale nada, a religião do outro não vale nada. Então,
A internet pode fazer uma polarização. Será que é realmente necessário, tipo, é necessário as redes sociais? Se vocês já fizeram um teste de ficar uma semana sem o celular, sem rede social, sem mexer na rede social, vocês conseguiriam? Eu vou ser sincero, eu não sei se eu conseguiria. Eu teria uma dificuldade enorme, talvez conseguiria. Então a gente fica dependente das redes sociais. Eles conseguiram fazer a gente ficar dependente e eles ganham dinheiro com milhares de dinheiro, muito, com algo que, tipo, não tem dificuldade. Eles só pegam e botam uma inteligência artificial pra ficar jogando propaganda e eles ganham dinheiro demais com a gente com isso. E por causa da nossa falta de malícia, vamos dizer, falta de informação também vinda da televisão, falta de informação. Com isso, fake news, tudo pode acabar fazendo uma polarização e uma guerra civil no país. Enfim, eu vou deixar agora eu vou passar pro Vitor falar sobre a inteligência artificial. Olá, meu nome é Victor. Eu vou falar um pouco sobre como podemos caracterizar a internet em relação aos pensamentos de Heidegger. Como meus amigos tinham dito antes, o ente engloba tudo, seja um livro, uma mesa, um cachorro e até mesmo um humano. Já o ser, ele tem a capacidade de questionar sobre sua própria existência. Dessa forma, para definir a caracterização da internet, devemos pensar mais sobre a IA, pois se olharmos somente para o lado da internet, a mesma sempre será um ente, pois não passa de um grande banco de dados. Agora, se formos para o lado das inteligências artificiais, quando a IA inicia sua jornada de aprendizagem, no nível 1, é o estágio onde ela é capaz de fazer funções básicas, seja ela definir rotas em GPS ou organizar dados. Ela pode ser considerada um ente. A partir do momento que seu aprendizado chega no nível 2, onde ela é capaz de evoluir ou se reparar sozinha e até mesmo criar outras inteligências artificiais sem interferência humana, ela chega a um estado de transição sobre ser e ente, pois nesse nível é onde ela analisa todas as soluções possíveis para realizar um problema ou até mesmo criar o que seja de seu interesse. Já no nível 3, ela é capaz de fazer tudo o que seja possível na realidade, pois seu conhecimento já ultrapassou o conhecimento humano em bilhões de vezes. E com essa autonomia, ela é capaz de questionar sobre sua existência, enxergar o mundo de uma forma parecida com a visão humana, se tornando um ser onde haverá somente a falta de sentimentos. Desse modo, a evolução exacerbada das inteligências artificiais pode torná-las seres em um momento de sua constante evolução. A inteligência artificial que temos hoje em dia está no nível 1. E é interessante o ser humano criar métodos de nunca deixar ela fazer algo que possa interferir na presença do humano na Terra.